Eu tive que dar aquela sentadinha, a minha esposa estava comentando, o professor assim, discorreu alguma coisa sobre os benefícios da ortodontia na nossa vida. Eu tenho que dizer isso daí, depois que eu comecei a ortodontia, graças em parte ao meu compadre, que me incentivou a vir aqui para Paranavaí, a Longínqua, Paranavaí, 300 quilômetros de onde eu moro, né, para começar esse curso de ortodontia. Foi mais horta, nunca me imaginei fazendo horta. E hoje eu sou apaixonado pela horta e tudo que ela já me retornou, né, zilhões de vezes o investimento já. E um áudio, áudio branco? Áudio branco. Então, aqui agradecer ao nosso Instituto Salem e a nossa Uningá, que é a promotora desse curso. Então, o uso de brackets autoligados na mecânica odontológica, eu trabalho com a orientação da comadre, Luciana e Masmar. Os brackets autoligados não são aquela ideia necessariamente nova, né? Eles surgiram em 1933, mas era um bracket dentro do princípio autoligado que não necessitava do uso de ligaduras elásticas para a retenção do fio. Esse é o princípio que diz: o bracket ele se autoliga, ou seja, se auto-retém o fio dentro dele. Esse bracket de 1933, eu vou ver daqui a pouquinho a foto dele, não tinha a propostas dos aparelhos autoligados de hoje, mas já existia. Então, a principal característica que o difere, lógico, além do fato de não usar o elastique, não usar a borracha, é o fato de gerar um sistema com pouco atrito em relação ao sistema convencional que usa as ligaduras elásticas. Quando associado ao uso de fios em níquel titânio, de baixo calibre, e o uso de stop ou wings, que são aquelas argolinhas, ou pode ser confeccionados também em metal, para que o fio não corra naquela direção, eles fazem com que haja uma potencialização da capacidade de certas correções transversais, de linha média e de apinhamentos. A proposta desse trabalho é averiguar, então, pela revisão da literatura, o quão essas inovações, ou seja, o bracket autoligado, juntamente com o uso dos fios de baixo calibre, dos stops, do levante de mordida, o quão ela pode estar prenunciando ou já está atuando no sentido de uma nova técnica ortodôntica ou não. Então, esse é o bracket de Boyd, de 1973, tinha o bracket, tinha a porta, tinha a mola para fechar a porta, dá para calcular, apesar de ser um desenho esquemático, eu acho que não sobrou nenhum bracket físico para contar a história, né, mas o tamanho disso daí colado na boca do paciente. Depois de muito tempo, em 1972, né, começaram a surgir o bracket de Headlock, Mobile Lock e de Speed, todos de 1972, onde foi retomada então a construção de fabricação de brackets autoligados ou autoligantes, tanto faz o termo de expressão. Por sinal, o bracket de Speed muito parecido com o da Morelli que a gente usa hoje. O Time de 1995, o Activa de 1986 e o Damon, que representou em 96 também a grande revolução. Pelo bracket em si, não tem nada de novo, mas pelo Damon, que assumiu esses brackets e começou a produzir trabalhos em cima de uma nova filosofia, que era o trabalho com os brackets autoligados. Twinlock em 98, Damon geração 2 em 99, Innovation em 2000, Smart Clip em 2004,
Damon, geração 3 de 2005, Carrier em 2006 e Quick em 2006. Como esse trabalho do qual eu aqui a fonte, a Alegret de 2009, né, não entraram os demais que surgiram na sequência, mas hoje praticamente todos os fabricantes, a Ditec, a própria Morelli, a Ortometric e a SLU, produzem os seus bractes autoligantes. Então, o que seria a base do funcionamento do autoligado? O princípio é um vídeo comercial, né, do sistema Damon, mais explicativo. Vemos um caso aí de uma paciente que tem um apinhamento grande, anterior, com a presença de corredores bucais. Né? Paciente adulto, onde a expansão de maxila já não seria tão eficaz. Com a utilização dos bractes autoligantes, você vai utilizar um fio fino, de baixo calibre, nitinol termoativado. Ao passo que, enquanto os bractes convencionais geram um atrito muito forte entre a borracha e o metal do fio, nos bractes autoligados esse deslizamento se dá de forma bem mais suave. Essa suavidade faz com que as forças exercidas pelo fio sejam contínuas e leves, ao passo que no aparelho convencional elas são maiores e intermitentes. O que, em muitos casos, vou até dar uma pausa aqui, não era isso? Em muitos casos, você pode evitar uma extração dentária. Não quer dizer que a utilização de aparelhos autoligados vai fazer com que nunca haja uma extração dentária. Em casos limítrofes, em que extrai ou não extrai, você pode ter com o autoligado uma redução no número de extrações. No caso desse daqui, seria resolvido com extração de 2 pré-molares no aparelho convencional, com as suas forças, né, mais pesadas, e não ocorreria o que no autoligado ocorre com expansão natural da maxila, formando um arco em abóbada bem mais bonito do que o arco que foi feita a extração dentária. Na arcada inferior, com a própria ação da língua também, né, você tem a ação do fio e a ação da língua internamente. Como as forças são leves, você pode fazer com que haja essa expansão. E esse é o princípio, né? Substituição do fio por um fio retangular ainda em nitinol 14x25. Nada impede o uso de elásticos, classe 2 nesse caso, que vai fazer com que haja também essa abertura de diâmetro da arcada e a colocação do molar na classe 1. Os corredores bucais sumiram. Tratamento convencional, dente alinhado, mas permanência dos corredores bucal. Tratamento com autoligado, ausência do corredor bucal. Não é um caso real, é uma animação, mas eu estou falando em princípios do que seria a atuação do sistema autoligado. Então, quando se estuda, a gente vai para a revisão da literatura para ver bractes autoligados. O que mais se estudou de bracte autoligado foi a questão do atrito. Como se o bracte autoligado fosse só uma questão de atrito. Não é. O atrito metal-metal, ele sempre vai ser menor do que o metal e a borracha. Só que aí você entra naquela história. Quando que o atrito é bom, né, e quando que o atrito é ruim?
Então, nas fases iniciais do tratamento, o atrito, a ausência de atrito é mais necessária. Ou seja, você tem que fazer o dente se movimentar, tem que fazer o dente correr no fio. E nessas fases é que o autoligado leva a maior vantagem em relação aos bractes comuns. Nos autoligados passivos, o atrito é ainda menor, porque existem alguns pontos de apreensão e não uma porta inteira que tem a mesma expressão de torque que o slot da canaleta. Quando o fio evolui para o retangular, o atrito ele quase que equivale entre um bract autoligado e um bract convencional. Todavia, nessa fase, o atrito não é mais tão, ou melhor, a ausência de atrito, o menor atrito não é mais tão primordial para o tratamento, porque o dente já está na posição e a gente está mexendo mais em torque do que na posição transversal do dente. O atrito é resultante, então, você aplica uma força, a massa exercida gera uma força normal, e quando em oposição a essa força, vai gerar uma força de atrito. Se você prende isso daqui com elástico, né, no fio, é lógico que o atrito vai ser bem maior do que esse fio estando solto dentro da canaleta, né, do bract. Se você transforma o bract praticamente em um tubo, como se o tubo usado na banda, ou o tubo usado em molar, quando o fio é menor, o fio está livre dentro desse tubo para correr. Inicialmente, os autoligados foram feitos para, né, a proposta inicial do autoligado, você não vai precisar trocar elastique, você vai gastar 15 minutos a menos por paciente no mínimo. E essa proposta ele continua preenchendo até hoje. Você não precisa trocar e não tem autor nenhum que fale contra. Não, ele é mais demorado abrir a portinha do que colocar elastiquinho. Não é. Vai ser sempre mais rápido. Já sobre o tempo de tratamento, existem algumas divergências entre autores que falam que o tempo dos autoligados podem se equivaler ao tempo do bract normal. Mas nunca, não encontrei nenhum autor dentro desses daqui que dissesse que o tempo do normal seja mais rápido do que do autoligado. O máximo que se encontra é que o autoligado não é mais rápido, eles se equivalem. Sendo que a maioria dos autores diz que o tempo global do tratamento com o autoligado é menor do que o tratamento com o aparelho convencional. Mais para o final da apresentação, eu vou falar algo a respeito disso, de se usar o autoligado como autoligado e usar o autoligado como aparelho normal, que vai influenciar muito nesse tempo de tratamento. Quando se trata de apinhamentos ou fechamentos de espaço, os autoligados demonstram maior vantagem em termos de tempo do que em outros tratamentos que não tenham apinhamentos severos ou grandes espaços a serem fechados. A ancoragem na odontologia é a força que a gente tem que exercer contrária a uma ação indesejada. Então, isso aqui eu coloquei só para ilustrar, não tem nada a ver com autoligado, mas olha o que a pessoa fez aqui, né? Colocou o botão no siso, o mini implante aqui para ancorar. Ou seja, se você tem um sistema que gera pouco atrito, a força que você aplica vai resultar em uma força menor em sentido contrário. Quanto mais força você aplicar, por exemplo, a retração de uma bateria anterior, maior vai ser, evidentemente, a força que vai tentar levar os molares de posterior para anterior. Aí você tem que partir para o sistema de ancoragem, ou colocar uma barra transpalatina, um mini implante, e todo aquele sistema de ancoragem. Uma vez que eu tenho uma força menor, que o atrito é menor, e que eu posso deslizar esses dentes com maior facilidade, menor também vai ser a tendência dos molares, nesse exemplo, de seguirem para frente.
Então, nesse caso,